Abra a tua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso 1. Antes de fazer a leitura, eu quero chamar minha esposa aqui. Preciso apresentar ela, porque ela é meu alicerce. Quantas pastoras tem aqui hoje? Pastora, cadê a pastora Rosana? Pastora Rosana, tem mais alguma pastora? Amém. Por que eu chamo ela? Em várias ocasiões, eu sempre quis falar dela, porque ela foi a mulher que iniciou, o primeiro passo. Ela deu o primeiro passo, foi para a igreja e não desistiu de orar por mim, não desistiu de mim quando via eu numa situação ruim. Ela ia para a igreja e parece que eu piorava lá dentro de casa. Ela ouvia lá na igreja que pregadores de fora vinham e falavam assim: aquele que está lá na tua casa, lá, Deus vai fazer dele um pregador. Só que quando ela chegava dentro de casa, ela via totalmente o oposto daquilo. E ela não desistiu daquilo que Deus falou para ela. E com a sua fé e perseverança, eu fui alcançado por meio da vida dela, do testemunho dela, da mudança de vida dentro de casa. Então ela é o meu alicerce. E durante todo esse período que estamos juntos, ela tem cuidado de mim. Uma vez uma irmã chegou em mim e falou assim: pastor, mas não existe pastora. Não tem isso na Bíblia. E na hora, eu falei assim para ela, não citei textos nenhum, não quis provar para ela biblicamente. Eu só falei para ela assim: olha, ela é minha pastora. Se ela não é a pastora do povo, ela é a pastora do pastor, porque ela cuida de mim. Às vezes as pessoas, pastor, não reconhecem as pastoras. Só que pastora tem cuidado do seu pastor. Talvez ela não cuida das ovelhas como pastor, mas ela cuida do pastor que cuida das ovelhas. Porque a minha tem cuidado de mim. Então, está aqui a minha esposa. Eu agradeço a Deus. Ela é um presente de Deus para a minha vida. Amém? E eu quero dizer aqui com todo respeito a todas as mulheres daqui, que ela é a mulher mais bonita de Mojimirim. E aqui hoje em Mogi Guaçu também. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe todas as pastoras que têm cuidado dos seus pastores e também das ovelhas. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona, a hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar, louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Irmãos, feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor meu Deus, diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade. Pai, eu peço que nesta noite
o Senhor venha nos abençoar com o espírito de sabedoria e de revelação, que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para que assim possamos compreender e enxergar o espírito e a vida que está por detrás da letra, porque o Senhor mesmo disse que as tuas palavras são espírito e vida. Pai, permita que hoje possamos alcançar toda a revelação, a vida, o espírito que está por trás destes textos, a fim de que a vida venha saltar dentro de nós, nos capacitando e nos alimentando, para que possamos viver e praticar tudo aquilo que o Senhor tem buscado de nós, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos diante de um fato, de um acontecimento, aonde existe uma igreja, um templo chamado Formosa, aonde pessoas se reuniam para adorar a Deus. Segundo os escritos aqui na Bíblia, o povo que frequentava aquele templo era os fariseus e os saduceus. Eram homens que dominavam as escrituras, a lei mosaica. Eram também homens que não acreditavam na ressurreição. Era este povo que se reunia naquele templo chamado Formosa. Havia um homem na porta do templo que estava pedindo esmola, mas havia um povo que estava dentro da igreja adorando a Deus no mesmo momento. Mas o fato destes homens estarem reunidos adorando a Deus não fez com que aquele homem saísse da porta do templo ou com que aquele homem alcançasse um milagre. Eu penso comigo que aqueles homens que estavam reunidos lá dentro, adorando a Deus, homens que dominavam as escrituras sagradas no Antigo Testamento, eles olhavam para aquele mendigo quando entrava, no começo ali da reunião, quando eles passavam por ali, eles tinham que deparar com um mendigo pedindo esmola. Provavelmente, aquele ponto era um ponto bom para aquele mendigo, porque as pessoas passavam por ali e por desencargo de consciência dava ali algum valor para ele. E aquelas pessoas entravam para dentro do templo e quando eles iam adorar a Deus, a consciência deles não pesavam, porque de fato eles estavam adorando a Deus. E o mendigo que estava à beira do caminho, eles de fato também cumpriram com as suas obrigações, dando àquele mendigo talvez ali algumas moedas. Mas o maior problema existencial aqui é que aquele mendigo, ele ficava ali naquela porta e nada mudava na vida dele acerca da sua dignidade, acerca da sua vida, da sua saúde. Aquele mendigo, ele já talvez tinha se conformado com a vida dele, com aquela situação dele, e as pessoas que estavam no templo também tinham se conformado, porque em momento algum, ninguém daquela igreja conseguiu tirar aquele homem daquela situação, mas eles se reuniam para adorar a Deus. Isso me faz pensar em um monte de coisa, e para nós continuarmos aqui essa linha de raciocínio, é preciso eu fazer aqui uma introdução, até um pouco grande, mas é necessário que eu faça uma introdução um pouco grande, para que eu possa afirmar algo em cima desse texto aqui. Mas antes de eu entrar nessa introdução, deixa eu esclarecer para vocês de uma forma um pouco melhor de se entender. Havia um homem que pedia esmola à porta do templo. Havia homens que se reuniam para adorar a Deus, e que de fato eles davam ali uma esmola. Era por isso que aquele homem ficava à porta. Mas o maior problema que a gente pode enxergar aqui
é que esses homens sempre tratou com a consequência daquele deficiente, mas nunca com a causa. A primeira coisa que nós precisamos aqui saber é que todo problema existe uma causa. E enquanto a causa não for resolvida, os problemas serão sempre existenciais. Havia uma causa. E a causa era o quê? A deficiência. A deficiência fazia com que esse homem vivesse num estado de humilhação. Porque toda deficiência gera uma dependência. E toda dependência gera uma humilhação. Só que naquele exato tempo, algo estava ocorrendo, que os homens daquela época, exceto alguns que Jesus reuniu com ele durante ali os seus 3 anos e meio, exceto alguns homens ali que se reuniu, que ouviu uma palavra diferente, sabia o que estava acontecendo. E um certo dia, Pedro e João, eles estavam indo para esse templo. Só que esses 2 homens que estavam vindo para esse templo, eles eram totalmente diferentes daqueles que estavam lá no templo. Por quê? Porque os que estavam lá no templo eram os fariseus e os saduceus. Havia um grupo de pessoas naquele templo que não acreditava na ressurreição de Cristo. Olha o problema que esses caras iam arrumar lá. E deu problema, que se você for ler o livro de Atos, mais para frente, você vai ver que gerou muito problema a pregação de Pedro e João. Por quê? Porque ele pregou para um povo que não acreditava na ressurreição de Cristo. Ele foi lá anunciar Cristo. Só que diante dos sinais, ficou difícil as pessoas não crerem nele. Porque quando aquele homem entrou saltando dentro daquele templo, as pessoas que viram aquilo com seus próprios olhos, porque conhecia que era um coxo desde nascença, falou, esses caras aqui só pode estar falando a verdade. E aí gerou problema, a ponto dos caras colocar ele na prisão. Só que o fato mais importante aqui é que 2 homens estavam indo em direção ao Templo Formosa, homens que não tinham nada a ver com aqueles que já estavam lá. Esses homens que estavam indo para o Templo Formosa, eles tinham algo que aqueles homens ainda não tinham: Cristo. Eles tinham Jesus Cristo, irmãos. Aqueles homens só poderiam resolver as consequências daquele coxo, mas nunca resolveria a causa, porque na lei você nunca vai ouvir, você nunca vai ler essa palavra assim, ó, levanta e anda. Você não encontra registro no livro da lei, no tempo do Velho Testamento, levanta e anda. Você não encontra, porque somente alguém debaixo do ministério do Espírito pode afirmar essas palavras, levanta e anda, ou sai dele, ou seja curado. Um novo ministério estava iniciando na face da terra. A graça de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, estava nascendo naquele momento. E quando Pedro e João chegam até este homem pede o quê? Esmola. E aí Pedro fala assim, nós não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. E aquele homem levantou. Aquela igreja era a igreja do ouro e da prata. Mas a igreja que estava nascendo não tinha ouro nem prata, mas tinha Cristo. Você sabe que o que me espanta é que nos dias de hoje, algumas igrejas não são diferentes daquela igreja do Templo Formosa. Algumas igrejas têm ouro e têm prata, mas está faltando o Cristo. É mais fácil, irmãos, você dar ouro e prata. É mais fácil você pegar e dar uma moedinha e você ir embora achar que tudo está resolvido. Não, você só matou a fome, mas amanhã ele vai ter fome de novo.
Porque existe uma deficiência, existe uma causa. Esse cara que vem até nós pedindo ouro e prata por causa de um problema existencial, existe uma causa. A causa é que ele está sem Cristo. E se você tiver Cristo, melhor é você dar para ele o Cristo do que o seu ouro e do que a sua prata. Só que esses homens não tinham ouro e nem prata. Mas o que eu tenho eu te dou. E o problema existencial da vida daquele coxo foi resolvido pela causa. Porque agora ele não precisa mais ficar à beira do templo, da porta do templo pedindo esmola. Agora ele tem saúde. E agora ele também crê num Jesus poderoso. Agora esse cara, ele vai decolar. Enquanto ele permanecer nesse Cristo, ele vai ser bem sucedido em todas as áreas. As portas para ele não vai estar só aberta, vai estar escancarada. Por quê? Porque agora ele está em Cristo. A diferença daquele que tem Cristo é que as portas, elas estão escancaradas. Esses homens que tinham ouro e prata, eles presenciaram algo diante dos olhos, um mendigo. Fala o mendigo, a Bíblia não fala mendigo, fala é coxo, mas está pedindo esmola, ele está mendigando. Eles, com seus olhos, ele vê o cara entrando, saltando, glorificando, louvando a Deus. Este homem era coxo desde nascença, desde o ventre da mãe. E agora eles vê. Havia um ministério que estava atuando sobre aquele templo, chamado o ministério das letras cravadas em pedra. Só que por lado de fora, um novo ministério estava atuando, o ministério do Espírito. Só que o ministério da letra cravada em pedras, ele veio para um objetivo, ou melhor, dois. Ele veio para morte e condenação. Mas o ministério do Espírito veio para dar vida. E aí agora eu quero entrar em alguns textos aqui com vocês. Abra a tua Bíblia comigo, se você puder. Segundo a Coríntios, capítulo 3, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7. Está no telão? Eu não enxergo. Mas já preparei o óculos. 2 Coríntios capítulo 3, verso de número 7. Diz assim: e se o ministério da morte, ministério do quê? Gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Verso 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Verso 9. Porque se o ministério foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. O que eu quero aqui revelar para os irmãos, talvez você já até conheça. Havia um ministério que estava regendo aquele povo, chamado o ministério da morte, gravado em letras de pedra, também conhecido como o ministério da condenação. Só que esse ministério, ele acabou, na verdade, ele continua. Ele acabou para aqueles que saíram debaixo da lei e vieram para a graça de Cristo. Porque ele continua. Nós estamos vivendo hoje no tempo da graça, chamada a nova aliança, o Novo Testamento.
nós estamos falando aqui de um tempo aonde a igreja, aonde Deus, ele administrava o seu povo por meio de um ministério, chamado o ministério da morte e o ministério da condenação. Nós podemos dividir a Bíblia aqui em dois períodos, em dois tempos: Velho Testamento e Novo Testamento, ou Velha Aliança e Nova Aliança. Na Velha Aliança existia cláusulas. A palavra dispensação, usada para dispensação da lei, essa palavra dispensação no grego, ela tem a origem oikonomia, oikonos. O que isso quer dizer? É a maneira que Deus usava para administrar aquele período de tempo, aquele povo. Então, debaixo dessa dispensação, Deus, ele conduziu o povo. E quando iniciou esse ministério que foi confiado a Moisés? Lá no Monte Sinai. Moisés subiu ao Monte Sinai. Deus deu para ele o quê? As pedras da lei. Quando Moisés desceu com as pedras da lei, na sua inauguração, na sua primeira atuação, o que aconteceu? Vamos ler, nós precisamos ler, porque eu vou afirmar algo aqui, que nós precisamos tomar nota. Êxodo capítulo 32, verso 37. Êxodo 32, verso 37. Quem achou, diga amém. Espera aí, acho que eu falei errado para os irmãos. Deixa eu confirmar. 32, 27, perdão. Vocês não acharam aí, né? Será que a Bíblia do pastor é diferente da minha? Êxodo 32, verso 27. Então ele disse assim, diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a coxa, e passai e tomai pelo arraial da porta de porta em porta, e mete cada um a seu irmão, e a cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia, quantas almas? 3.000 almas, 3.000 almas. O ministério que foi confiado a Moisés é o ministério da morte e da condenação. Pastor, mas isso, como Deus pode fazer algo assim? Irmãos, a lei de Moisés, ela veio para um objetivo: mostrar para o homem que ele é miserável, mostrar para o homem que ele não é capaz, mostrar para o homem o quanto pecador ele é. A lei cumpre o objetivo quando eu olho para mim e vejo o tipo de pessoa que eu sou, e acredito que não sou capaz de cumprir, e aí vem a necessidade do quê? De um Salvador. A lei, ela veio como um tutor, como um aio, ela veio para nos conduzir a Cristo, porque uma pessoa que não tem lei, ela fala: eu não preciso de Cristo, eu estou bem assim. É mais ou menos assim, quando a gente faz aquele apelo: tem alguém aqui que quer confessar Jesus como Senhor? O cara, ele pensa assim, ele não vem porque ele pensa: eu não preciso. Não é possível que ele não vem, porque que ele não vem? É Cristo. Você não quer ser de Cristo? Eu não preciso de Cristo, eu estou bem, está bom assim. E aí a lei vem para mostrar para esse cara que ele precisa de Cristo, porque se ele não cumprir, ele está debaixo de maldição. E aí a lei veio para Moisés, para que Moisés, ele trouxesse ali para o povo o conhecimento do pecado, para que o povo entendesse que eles precisavam de um Salvador. E aí o que aconteceu? Nessa lei foi colocado umas cláusulas. Deuteronômio 28
fala assim, ó, que se nós atentamente ouvir a voz do Senhor Deus, e ter o cuidado de guardar todos os mandamentos e estatutos que hoje eu vos ordeno, todas essas bênçãos virão atrás de ti, e te alcançarão. Então existe uma condição na lei, para ser abençoado, você precisa cumprir todos os mandamentos e estatutos. Se você cumprir, todas essas bênçãos virão atrás de ti. E aí ele vai falar, bendito serás você na cidade, no campo, a semente do teu ventre. Ele vai colocar inúmeras bênçãos. Aí ele fala, mas, se não cumprides, maldito será. E aí entra um problema. Quem cumpriu a lei? Quem cumpriu a lei no Velho Testamento? Eles ficaram felizes. Eles ficaram felizes quando eles ouviram a palavra, né? Olha, se vocês cumprirem toda a lei, vocês vão ser benditos. Todas as bênçãos correrão atrás. Eles ficaram felizes como se fossem capazes de cumprir. Mas Deus deu a lei para que eles entendessem, de fato, quem eles eram e que era necessário um Salvador. E aí, nós olhando para esse texto, vendo o ministério na sua atuação, nós podemos discorrer para alguns outros acontecimentos da Bíblia. Por exemplo, os discípulos de Moisés, podemos dizer assim, todos aqueles que pregavam em nome de Moisés, eram discípulos de Moisés. Os discípulos de Moisés acharam uma mulher que, segundo eles, ela estava em adultério. E eles levaram diante do ministério do Espírito, que era o Cristo, porque aí é o encontro dos dois ministérios, um querendo matar e o outro querendo dar vida. E aí falaram assim, nós encontramos essa mulher e ela cometeu adultério. A lei de Moisés manda apedrejá-la até a morte. Primeiro eles acusaram e agora eles querem matar, porque a lei veio para isso. E aí Cristo, ele não é o ministério da morte, ele é a nova aliança. Na cláusula da nova aliança, existe um acordo assim, ele merece a morte, mas eu paguei o preço por ele, então eu dou a vida. E aí Jesus fala, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Eles foram saindo, se afastando, não ficou ninguém. Jesus olhou para ela e falou assim, cadê os teus acusadores? Não ficou um. Jesus, o único ali que não tinha pecado, que poderia falar algo para ela, dar uma sentença para ela, ele fala, nem eu te condeno, vais e não peque mais. Havia um homem chamado Saulo de Tarso, que depois se tornou o Paulo, né? O famoso apóstolo Paulo. Esse homem, ele era discípulo de Moisés, e pensa num cara que era fiel ao Antigo Testamento, ele dominava. Na época, ele era o cara. E o que ele fazia? Qual que era o papel dele quando ele sabia que existia pessoas que estavam adorando a Cristo? Ele desejava matar, ele perseguia, ele ia atrás das pessoas para mandar prender. O Paulo que nós conhecemos. Pensa num cara que conhecia as Escrituras Sagradas, que dominava as Escrituras Sagradas, mas era um ignorante na graça. Ele conhecia as Escrituras Sagradas, mas não conhecia aquele que de fato resolve a causa. É por isso que a igreja passada, ela preferia dar ouro e prata. Por quê? Porque se eu não posso resolver a causa, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu mato a fome dele hoje. Mas e amanhã? E amanhã? Amanhã a fome bate de novo. Só que Jesus Cristo é diferente. Nós gastamos tempos, irmãos, querendo resolver consequências. Não adianta. Porque a consequência, ela não é a causa do problema. Se você pegar uma criança que está com febre, dá um remédio para ela lá, um dipirona, uma novalgina, a febre vai sair. Só que depois que o efeito do remédio passar, a febre volta. E aí você leva ela no médico, o médico ele vai fazer um exame, e o exame vai achar a causa. E quando ele achar a causa, ele vai dar um remédio para tratar o quê? A infecção. Porque se não tratar a infecção, a febre vai voltar.
O que esses caras fizeram com aquele coxo foi isso. Aquele homem, a vida toda, trataram com a consequência dele. E aí agora vem Pedro e João. Quem é Pedro e João? Homens que não eram letrados, mas eles tinham algo, eles tinham Cristo. E quando eles chegaram diante daquele coxo, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas eu estou debaixo de um novo mover. O ministério que eu atuo resolve o problema da tua causa. Olha, eu não tenho dinheiro, como muitos passaram por aqui e deram para você, mas eu tenho algo que resolve a causa do teu problema. Você sabe qual é a maior bênção que pode se receber? Quem sabe? Chuta aí. Qual é a maior bênção que pode receber? A salvação. A salvação é a maior bênção que pode receber. Mas tem irmãos correndo atrás de todas as coisas, pastor. É dinheiro, é carro, é isso. Está correndo atrás do ouro e da prata, e o ouro e da prata nunca pode resolver problema de causa. Eles correm, eles se sacrificam, eles se desgastam em busca do ouro e da prata. O ouro com a prata nunca resolveu o problema. Até você foi comprado por sangue. Você não foi comprado com ouro e prata. Nenhum dinheiro desse mundo poderia te resgatar. Foi preciso sangue. Foi preciso alguém vir para este mundo, não se corromper, e sem nenhuma culpa, sem nada que o condenasse, precisou derramar sangue, porque somente o sangue poderia devolver para a humanidade, devolver para Deus aquilo que já era dele. Qual que é o tema aqui, pastor, do culto? O culto do resgate. Resgate fala de redenção. Resgate, o que é a redenção? É você tomar posse de uma propriedade que já era sua, mediante a um preço. Alguém veio aqui e pagou o preço, mas não foi com ouro nem prata. Devolveu para Deus aquilo que era dele, mas que por causa da queda do homem, o homem se tornou devedor, escravo do inimigo. E aí era necessário vir um Salvador para resgatar. Só que se o Salvador viesse e a lei não viesse, os homens não iam querer ele, porque eles iam se julgar bom. Então veio a lei para mostrar que você estava perdido. E aí veio Cristo como uma solução. Mas a Bíblia fala que muitos rejeitaram ele. E os que rejeitaram ele, encontram-se ainda no mesmo problema. Porque o céu estava fechado. Você sabe que aonde que o céu estava aberto no Velho Testamento? Num lugar chamado tabernáculo. A presença de Deus descia lá no santíssimo lugar, aonde a arca da aliança estava. Havia um protocolo para se entrar lá. Ovelha tinha que morrer, cordeiro tinha que morrer, para que o sacerdote fosse aceito, para que as pessoas fossem aceitas. Só que na nova aliança é diferente. Na nova aliança, não é a ovelha que morre, é o pastor. O pastor morre pelas suas ovelhas. O céu estava aberto sobre aquele lugar, havia protocolos para se entrar. Mas um fato inédito acontece. Jesus Cristo sendo batizado por João Batista. A Bíblia fala que o céu abriu, uma voz falou: "Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo." Pela primeira vez o céu se abre sobre a cabeça de um homem, fora do tabernáculo. Este é o meu filho amado. O céu está aberto para Cristo. E sabe para quem mais o céu está aberto? Para aqueles que estão em Cristo. Quando aqueles dois homens chegaram diante do coxo e falaram assim para ele: "Eu não tenho ouro nem prata, mas o céu está aberto sobre mim, levanta e anda." O céu estava aberto sobre ele. O céu está aberto sobre todos aqueles que têm Cristo como Senhor.
A maior bênção que se pode receber hoje, irmãos, é a salvação. E como se recebe a salvação? Romanos capítulo 10, verso 8 e 9. Verso 9 e 10. Vamos ler rapidamente. E eu quero encerrar nesse versículo. Tinha outras coisas para ser falado aqui, mas eu entendo que tudo é no seu tempo e na sua hora. Romanos capítulo 10. Como se recebe a maior bênção de todas? Romanos capítulo 10, verso de número 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A maior bênção de todas, recebe confessando com a boca que Jesus é o Senhor, e crendo com o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Pessoas estão correndo atrás de coisas que resolvem consequências, mas esqueceu que precisa resolver a causa. Existem pessoas aqui no nosso meio que talvez ainda esteja debaixo do ministério da condenação e da morte. E o que você precisa fazer para sair debaixo desse ministério? Você precisa confessar Jesus como Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Existem pessoas que entrou debaixo do ministério, estava com o céu aberto sobre ela, só que por algum motivo, alguma justiça própria que ela estabeleceu, ela se afastou do caminho do Senhor. Talvez, a culpa foi do pastor, a culpa foi do irmão, eu saí daquela igreja, eu me afastei por causa disso. Ela criou inúmeras injustiças, e a Bíblia diz lá em Gálatas: separados estáis de Cristo, vós que justificais na lei, da graça decaíste. Irmão, se você está aqui, e por algum motivo, você criou uma justiça, para se afastar da presença de Deus, você precisa voltar, porque enquanto você está separado de Cristo, caído da graça, o céu está fechado sobre você. O filho pródigo tinha tudo na casa do pai. Um dia ele quis sair da casa do pai, passou fome. Só que o pai é tão bom que quando ele voltou, pastor, fizeram uma festa. Por quê? Porque estar na casa do pai é fartura. Estar na casa do pai é benefícios. Mas sair da casa do pai é ter o céu fechado. Não vai dar certo. Você vai até onde seu dinheiro dá. Você vai até onde a sua força dá. Mas vai acabar o dinheiro, vai acabar a força. O que vai acontecer com você? Humilhação. E o interessante é que a deficiência gera dependência. A dependência gera humilhação. Mas quando Cristo encontra alguém humilhado, Ele exalta. Levante a tua mão para o céu que eu quero profetizar na sua vida. Talvez você hoje esteja passando por um período de humilhação, por causa de uma dependência. Talvez essa dependência fez você viver um tempo de humilhação. Mas eu quero te dizer algo aqui esta noite. Aonde o ministério do Espírito encontrar alguém humilhado, Ele vai exaltar. Porque Deus hoje está te exaltando. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Tem alguém aqui em nosso meio, você não precisa vir aqui na frente, só levanta a tua mão. Se por algum motivo você se afastou da casa do Pai, da presença de Deus, e hoje você ouvindo esta palavra, você entende que não existe outro lugar para se viver e para continuar vivendo, é a presença de Deus, é Cristo. Eu quero que você levante a tua mão no teu lugar,
Se tem alguém aqui que por algum motivo se afastou, levante a tua mão. Temos um ali. Tem mais alguém? Tem alguém em nosso meio aqui? Tem alguém em nosso meio que ainda não fez essa oração de confissão? Porque a salvação, a maior bênção se recebe confessando Jesus como Senhor e crendo com o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Se tem alguém que ainda não fez essa oração, levanta sua mão. Tem alguém aqui que ainda não fez essa oração? Se você não fez essa oração, eu quero que você levante a mão para que alguém ore por você. Tem alguém aqui em nosso meio? Talvez você ainda não fez essa oração. Talvez você esteja debaixo do ministério, aonde tem gerado condenação, tem gerado morte. Só passa pela tua cabeça desistir, que você não pode, que você não vai conseguir, que não dá para você nasceu para ser assim. É uma mentira. Dá certo para você sim. Se você está aqui e ainda não confessou Jesus, levante a tua mão, para que nós façamos essa oração. 2 pessoas. Tem mais alguém em nosso meio? Se coloque de pé em nome de Jesus. Você que levantou a mão, vem aqui à frente. Pastor, feche os teus olhos, irmãos. Feche os teus olhos. Que essa palavra, ela venha alcançar os perdidos e venha nutrir aqueles que já foi achado. Você que já foi achado, você que já é de Cristo, que essa palavra venha trazer maturidade, venha trazer em você uma vontade de permanecer. Talvez você estava pensando em desistir. Talvez passou pela sua cabeça, eu vou parar com tudo. Não faça isso, não cometa essa burrada. Não faça como o filho mais novo. Não saia. Feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração. O Espírito Santo quer ministrar em você. Ele está falando. Ele me encontrou, me cercou numa canção que me libertou dos meus Ele está restaurando vidas aqui essa noite. Dos meus medos O que você mais precisa não é ouro nem prata. Eu não sou mais escravo. Porque se você tiver do medo, o dono do ouro da prata, a prata será a consequência da sua vida, o ouro será a consequência. Melhor do que o ouro da prata é ter o dono do ouro e da prata como Senhor. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus.